Seja bem-vindo ao canal História na Profecia. Hoje começaremos mais uma série sobre interpretações proféticas. E dentro desse assunto, mais especificamente, abordaremos o futurismo na Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os Adventistas do Sétimo Dia são peculiares em tantos assuntos. E hoje veremos um deles que trata da interpretação profética e do crescimento do futurismo em meio aos adventistas. Estou aqui com o Anderson Velten, que vai nos ajudar nesse assunto de hoje. E para começar, Anderson, eu gostaria de perguntar a você, quais são as escolas interpretativas proféticas que existem? O que é historicismo? O que é futurismo? Qual a distinção entre essas escolas? Há outras escolas? O que elas propõem realmente? Eu saúdo a todos os que acompanham o canal História na Profecia. Acredito que nós vamos ter aqui momentos muito interessantes para tratar de um assunto muito importante para os adventistas do sétimo dia, que é, como o Timóteo acabou de dizer, a interpretação profética, em especial a interpretação dos livros de Daniel e de Apocalipse. Respondendo à sua pergunta, existem principalmente 4 correntes de interpretação profética. A primeira é o preterismo. O que diz o preterismo? O preterismo propõe que as profecias de Daniel e de Apocalipse se cumpriram total, ou pelo menos na sua maior parte, no tempo dos profetas, no tempo em que os livros de Daniel e Apocalipse foram escritos, ou não muito tempo depois disso. Então, para os preteristas, as profecias de Apocalipse se cumpriram no primeiro século da era cristã. E o preterismo se divide. Existe o preterismo parcial. Para o preterismo parcial, a maior parte das profecias de Daniel e de Apocalipse já se cumpriu. Apenas algumas porções é que se cumprirão ainda num futuro distante, perto da volta de Jesus. Mas a maior parte das profecias já teria se cumprido. Existe o preterismo total, para os defensores dessa subdivisão do preterismo, da corrente preterista. As profecias de Daniel e de Apocalipse já obtiveram o seu pleno cumprimento, o seu total cumprimento, não ficando nada para o futuro. E existe ainda uma outra divisão do preterismo que propõe algo diferente. Nós podemos chamar essa outra divisão de fraude piedosa. Para os defensores da fraude piedosa, as profecias de Daniel e Apocalipse não são profecias autênticas no sentido de predições do futuro, mas apenas uma forma de narrar eventos que já teriam se cumprido, ou na verdade já teriam se realizado, mas numa linguagem preditiva. Essa corrente é chamada de fraude piedosa porque os seus proponentes entendem que os livros de Daniel e Apocalipse não foram escritos por um profeta de nome Daniel, nem pelo apóstolo João, mas foram escritos por personagens ou pessoas anônimas que relataram eventos da sua época, coisas que já tinham acontecido, na forma de uma predição, simulando uma predição. Então seria a corrente da fraude piedosa. Me permita uma pergunta, Anderson? Sim. Por que alguém faria essa fraude piedosa? Por que uma pessoa que viveu depois dos eventos escreveria como alguém que viveu antes dos eventos? Bem, depende do livro, não é? No caso do livro de Daniel, os defensores da fraude piedosa entendem que o livro foi escrito no contexto difícil pelo qual o povo judeu estava passando no governo do rei Antíoco IV Epifânio, da Síria Seleucida. Foi um período realmente em que os judeus passaram por muitas dificuldades, já que o governo da Síria, que controlava a terra de Judá, quis impor a religião grega helenística
aos judeus. E então, os defensores da fraude piedosa entendem que o livro de Daniel teria sido escrito por um judeu anônimo que queria estimular a resistência religiosa. E então, produzindo uma obra que apresentava aqueles eventos como se já tivessem sido preditos, ele pretendia estimular o ânimo, a resistência dos judeus às imposições do governo da Síria e às perseguições que o governo da Síria estavam promovendo. Se nós estivermos falando do livro do Apocalipse, a situação é semelhante, mas numa época diferente. Para os defensores dessa corrente em relação ao livro do Apocalipse, os cristãos estavam passando ou pela perseguição sob o governo de Nero, ou pela perseguição sob o governo de Domiciano, e o objetivo era estimular também a fé, o ânimo e a resistência dos cristãos em meio às perseguições movidas pelo Império Romano. Ok. Mas essa é a corrente da fraude piedosa, que eu coloquei aqui como sendo uma subdivisão do preterismo, porque ela interpreta as profecias de Daniel e Apocalipse como já se tendo realizado, se bem que essa é até uma expressão não muito apropriada para falar da fraude piedosa, mas como eventos que já tinham acontecido na época em que as obras foram escritas. Mas o preterismo propriamente dito é algo diferente da fraude piedosa, porque os defensores do preterismo entendem que os livros de Daniel e Apocalipse foram escritos pelo profeta Daniel, pelo apóstolo João, que são profecias autênticas, são predições verdadeiras, mas que já tiveram o seu pleno cumprimento ou a maior parte do seu cumprimento nos dias em que esses livros foram produzidos ou não muito tempo depois de esses livros terem sido produzidos. Isso é o que nós podemos falar acerca do que seja o preterismo. Ok, então nós começamos pelo preterismo e só nos ajude a recordar aqui. Qual é a primeira subdivisão? Preterismo parcial. Segunda subdivisão? Preterismo total. E a terceira? A fraude piedosa, que eu inseri como uma subdivisão, mas que pode até ser vista como uma escola à parte. Ok. Ou uma corrente interpretativa à parte. Então vamos prosseguir agora. Além do preterismo, quais outras correntes ou escolas de interpretação profética existem? Existe a escola futurista, a corrente futurista de interpretação profética, para a qual a maior parte das profecias de Daniel e de Apocalipse ainda está por se cumprir. As partes mais importantes, as partes mais destacadas das profecias de Daniel e Apocalipse ainda estão por se cumprir. Essa é a corrente futurista. A corrente futurista não rejeita que parte das profecias de Daniel e Apocalipse já tenha se cumprido, mas ela propõe que a maior parte, ou pelo menos as partes centrais, as partes determinantes, mais importantes das profecias de Daniel e Apocalipse ainda vão se cumprir e vão se cumprir bem lá no futuro, no momento bem próximo do segundo aparecimento de Jesus Cristo. Ok. Então, preterismo, futurismo, qual a próxima corrente? A próxima corrente é a corrente que é mantida pelos adventistas do sétimo dia, que é a corrente historicista. Para o historicismo profético, as profecias bíblicas, em especial as profecias de Daniel e Apocalipse, se cumprem no decorrer da história, de tal maneira que parte das profecias de Daniel e Apocalipse se cumpriu bem perto da época em que os livros de Daniel e Apocalipse foram produzidos. Uma outra parte se cumpriu nos séculos subsequentes. Há uma porção que está se cumprindo em nossos dias e existe aquela parte que ainda vai se cumprir nos últimos eventos imediatamente antes da volta de Jesus. Então é um cumprimento que se prolonga através da história, mas de maneira sequencial.
A profecia ela vai se cumprindo aos poucos. Alguns versos se cumpriram lá no passado, os versos seguintes se cumpriram no decorrer dos séculos subsequentes, até chegar aos nossos dias, e alguns outros versos vão se cumprir perto da segunda vinda de Jesus. Então, Anderson, além de preterismo, futurismo e historicismo, existe ainda uma quarta escola de interpretação profética. Qual é? Sim, além das correntes que eu acabei de mencionar, existe também a escola idealista ou simbolista ou alegórica. Para essa escola de interpretação, as profecias de Daniel e Apocalipse não tratam de eventos específicos, não tratam de pessoas específicas, não tratam de datas específicas. As profecias de Daniel e Apocalipse, na verdade, trazem de maneira figurada uma simbolização, uma representação do grande conflito entre o bem e o mal, entre as forças de Deus e as forças de Satanás através da história, de tal forma que para a corrente idealista ou alegórica, os cenários, os eventos apresentados nas profecias de Daniel e Apocalipse se encaixam em múltiplas situações, em múltiplos acontecimentos, em múltiplos processos através da história. Não são profecias de eventos específicos. Nós podemos ver naquelas cenas enigmáticas um princípio de conflito entre o bem e o mal que se reproduz de geração em geração, em diferentes lugares, em diferentes contextos, em épocas diferentes. Essa é a proposta da corrente idealista. Ok, então vamos aqui recapitular para sistematizarmos em nossa mente o que você disse até agora. Em primeiro lugar, você falou da escola preterista e suas subdivisões. Em seguida, do futurismo, passou para o historicismo e terminou de falar agora sobre o idealismo ou a escola simbólica. Agora, quando você explicou o que é historicismo, você citou o caso da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como um exemplo de denominação que adota o historicismo profético. E de fato, quando nós vamos estudar a história do movimento adventista, vemos que o movimento surge exatamente num momento que seria o ápice da profecia das 2.300 tardes e manhãs. Agora, por que os adventistas adotaram essa interpretação historicista? Ela possui alguma base bíblica? Existe, assim, alguma razão pela qual adotar o historicismo? Muito boa essa pergunta, porque muitas vezes, quando nós nos deparamos com materiais de teologia, quer sejam livros, quer sejam sites na internet, fica a impressão de que, primeiramente, nós devemos escolher uma dessas correntes de interpretação profética para, a partir delas ou com base nelas, interpretar as profecias de Daniel e Apocalipse. Mas isso não faz sentido, não é correto, não é um método correto. E não foi assim que os adventistas do sétimo dia, nos seus primórdios, no início de seu movimento, fizeram. O historicismo foi abraçado pelos adventistas do sétimo dia porque os adventistas do sétimo dia entenderam que a profecia mesma tinha elementos, tinha dados que exigiam uma interpretação através da história, em que o cumprimento fosse percebido através da história. E nós podemos mostrar isso na Bíblia. Nós podemos extrair a visão historicista, e os adventistas do sétimo dia, nos seus primórdios, os seus pioneiros assim o fizeram, extraíram de alguns textos específicos de Daniel e de outras partes da Bíblia características de uma interpretação
historicista. Um desses textos é Mateus capítulo 24. Sermão profético de Jesus. O sermão profético de Jesus e seus capítulos paralelos nos outros evangelhos sinóticos, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Me permita aqui tecer aqui umas considerações sobre Mateus capítulo 24, para nós percebermos que o sermão profético de Jesus nos leva a uma interpretação historicista. Eu convido até aqueles que estão nos acompanhando a pegarem as suas Bíblias para acompanharem aqui um resumo do raciocínio que nós vamos desenvolver juntos. Abrindo as nossas Bíblias aqui em Mateus capítulo 24, nós lemos nos versículos 1 e 2. Tendo Jesus saído do templo, ia se retirando, quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo de Jerusalém, o grande templo de Jerusalém, chamado de Segundo Templo, o templo erguido pelo rei Herodes. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Jesus falou acerca das pedras, as imensas pedras do templo de Jerusalém. Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Aqui Jesus predisse a destruição do templo de Jerusalém. E no versículo 3 é dito o seguinte: no Monte das Oliveiras, Jesus e os discípulos tinham saído do templo e tinham se encaminhado para o Monte das Oliveiras, atravessaram o Vale de Cedron e foram para o Monte das Oliveiras, como costumavam fazer. Então, no Monte das Oliveiras, diz o versículo 3, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos, quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então são perguntas múltiplas. Exatamente. Os discípulos perguntaram: quando sucederão essas coisas? Mas que coisas? Bem, o que Jesus tinha mencionado anteriormente era que não ficaria pedra sobre pedra do templo que não fosse derrubada. E eles também perguntaram: e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Então os discípulos perguntaram sobre quando seria essa destruição do templo de que Jesus tinha falado e que sinal haveria da vinda gloriosa de Jesus. Os discípulos perguntaram sobre duas coisas distintas. E, de maneira especial, nós precisamos observar que os discípulos perguntam para Jesus que sinal. Aparece aqui a palavra sinal. Essa palavra sinal é muito importante dentro do sermão profético de Mateus 24. E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? É interessante nós observarmos, então, que os discípulos perguntaram sobre a destruição do templo, e que foi também a destruição da própria cidade de Jerusalém, e isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, ou seja, é algo que já aconteceu. E os discípulos também perguntaram sobre o sinal da vinda de Jesus, da segunda vinda de Jesus, algo que ainda não aconteceu. Então nós temos dois eventos, a destruição de Jerusalém e do templo e a segunda vinda de Jesus. São dois eventos. E tudo que Jesus vai falar em seguida se cumpre entre esses dois eventos, ou seja, através da era cristã. Por isso, nós temos aqui uma perspectiva histórica e historicista. Historicista porque é uma profecia que se cumpre através dos séculos da era cristã. Então isso é muito interessante. Mas há algo mais aqui que eu preciso destacar. Os discípulos perguntam que sinal haverá da tua vinda. Quando a gente lê o sermão profético, nós percebemos que, ao contrário do que muitas vezes se diz, Jesus aqui não apresenta verdadeiros sinais da sua vinda. Nós podemos até, muitas vezes, nos referirmos a esses eventos como sinais, mas para Jesus o grande sinal que identificaria a sua vinda, ele só vai mencionar lá no verso 30. Diz aqui: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem.
todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. É aqui que Jesus fala do sinal da vinda do Filho do Homem, do sinal da sua segunda vinda. Nos escritos de Ellen White, é dito que esse sinal do Filho do Homem é a nuvem sobre a qual Jesus aparece, que também ela explica que é um carro de nuvens, uma estrutura gloriosa com rodas e com anjos. É um carro de nuvens que a gente nem compreende bem como que é. É aquele carro de nuvens e de anjos de que fala o profeta Ezequiel nos capítulos 1 e 10 do seu livro. Esse é o sinal da vinda de Jesus. É uma nuvem que no primeiro momento, ao aparecer no leste, é escura, mas que vai se aproximando da terra e vai ficando maior até se transformar numa grande nuvem branca, uma estrutura gloriosa, que é aquela estrutura que traz Jesus, o Filho do Homem. Então, esse sim, dentro do contexto de Mateus capítulo 24, é o sinal do Filho do Homem, é o sinal da vinda do Filho do Homem, é o grande sinal do aparecimento de Jesus. E o que é dito antes? E os outros eventos que aparecem em Mateus capítulo 24 e que geralmente nós tratamos como sinais? Bem, a respeito desses outros eventos, Jesus diz coisas interessantes. Jesus diz, por exemplo, em Mateus capítulo 24, versículo 6, e certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Então Jesus diz, olha, quando vocês ouvirem falar de guerras e rumores de guerras, ainda não é o fim. E através de toda a era cristã, houve muitas guerras e rumores de guerras, mas Jesus disse, ainda não é o fim. E Jesus também falou o seguinte, nos versículos 7 e 8, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores. Jesus não disse que esse se levantar de nação contra nação e de reino contra reino seriam as últimas dores, seriam os últimos eventos próximos à sua segunda vinda. Não, ele disse, tudo isto é o princípio das dores. O grande sinal mesmo só ocorreria quando Jesus estivesse para aparecer, quando ele estivesse prestes a se revelar em sua segunda vinda gloriosa. Mas é especialmente interessante nós observarmos que em Mateus capítulo 24, Jesus está com o seu foco primeiramente no cerco e na destruição de Jerusalém. Em Mateus capítulo 24, nos versos 15 a 20, Jesus fala do cerco da cidade de Jerusalém. E é interessante que muitas vezes, quando esse assunto do sermão profético de Jesus é abordado, se destaca o ano 70 da era cristã, quando Jerusalém foi efetivamente destruída pelos exércitos romanos liderados pelo general Tito. Mas, na verdade, Mateus capítulo 24, versículos 15 a 20, não está falando diretamente da destruição de Jerusalém no ano 70, mas sim do cerco de Jerusalém no ano 66. Porque no ano 66, Jerusalém foi cercada pelas forças romanas lideradas pelo general Sestio. Houve aquele cerco, mas aquele cerco foi retirado. É disso que Jesus está falando. Jesus fala assim, quando, pois, virdes o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado não desça tirar de casa alguma coisa. E quem estiver no campo não volte atrás para buscar a sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado. Aqui Jesus está falando do cerco da cidade de Jerusalém no ano 66. E como nós sabemos disso? Porque Jesus fala para que os que estivessem na Judéia e aqueles que estivessem no eirado
fugissem. Que eles fugissem. Mas como que eles poderiam fugir se a cidade estava cercada e prestes a ser destruída no ano 70? Porque Jesus não está falando aqui já do ano 70. Ele tem o ano 70 em vista, porque a cidade ia ser destruída. Mas ele tem aqui em mente um momento em que a fuga seria possível. E quando é que a fuga foi possível? No ano 66, os exércitos romanos cercaram a cidade de Jerusalém, que tinha se revoltado. Mas depois o cerco foi retirado. Céstio retirou o seu cerco à cidade de Jerusalém. E os revoltosos, os judeus revoltosos que estavam dentro da cidade de Jerusalém, que eram judeus extremistas, que tinham se erguido contra o Império Romano e que não aceitariam que ninguém se evadisse, que ninguém se retirasse da cidade, porque eles queriam conservar a maior parte do povo dentro da cidade como uma reserva para lutar contra o Império Romano. Esses revoltosos se retiraram também da cidade de Jerusalém porque eles saíram no encalço dos exércitos romanos. Numa proclamação de vitória, achando que tinham resolvido toda e também a invasão. Para perseguir os romanos, porque os romanos se retiraram do cerco. Então eles, imaginando que os romanos estavam fragilizados, saíram no encalço dos romanos. Nesse momento, os cristãos que estavam dentro da cidade de Jerusalém tiveram a oportunidade de se retirar e de fugir. E eles o fizeram. Eles saíram, se lembrando do Conselho de Jesus. Do Conselho de Jesus. Eles se retiraram e foram para um lugar que hoje é a Jordânia, um lugar que é conhecido como a cidade de Pela, na Jordânia. E lá eles se refugiaram, em Pela. Então, os cristãos atenderam à orientação, atenderam ao conselho de Jesus no ano 66 depois de Cristo. Depois os revoltosos voltaram para a cidade, reocuparam a cidade imediatamente, não é? E posteriormente, novos exércitos romanos chegaram, cercaram novamente a cidade de Jerusalém, agora liderados pelo general Tito, e sob a liderança de Tito, eles promoveram a destruição de Jerusalém e do Templo de Jerusalém. Então, quando nós lemos os versículos 15 a 20, nós precisamos entender que Jesus está pensando aqui no cerco da cidade de Jerusalém no ano 66 depois de Cristo, na retirada do cerco que permitiu os cristãos fugirem, e ele também tem em vista a posterior destruição da cidade de Jerusalém e do Templo no ano 70. Bem, tendo isso em mente, nós podemos voltar aos versos 9 a 14. E aí nós perceberemos que há uma progressão histórica. Porque o que dizem os versículos 9 a 14? O versículo 9 diz assim: então sereis atribulados e vos matarão, sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Aqui Jesus está pensando especificamente nas primeiras perseguições que os cristãos sofreram, inicialmente da parte dos judeus, o que é mencionado no livro dos Atos dos Apóstolos, ali no mesmo dia em que Estevão foi apedrejado. Mas depois vieram outras perseguições, maus tratos que os cristãos sofreram nas mãos dos gentios e, principalmente, a primeira perseguição dos romanos contra os cristãos, no governo do imperador Nero, no ano 64 depois de Cristo, 2 anos antes do cerco da cidade de Jerusalém por Céstio. E aí vamos para o verso 10, em que Jesus diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém, surgiram muitos falsos profetas anunciando que o fim do mundo já estaria por acontecer. Mas Jesus tinha advertido, ainda não é o fim. A advertência de Jesus é de que muitas dessas coisas aconteceriam, mas ainda não seria o fim. Por quê? Porque a sua segunda vinda e o fim deste sistema iníquo de coisas ainda estaria muito lá na frente, séculos adiante. E Jesus diz no versículo 14: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim.
E no verso 15 ele fala do cerco de Jerusalém. Por isso, nesse contexto imediato, primário, inicial, esse fim de que Jesus está falando aqui é o fim da cidade de Jerusalém e o fim da nação de Israel ali na Palestina. É desse fim de que Jesus está falando aqui no versículo 14, de maneira imediata, num cumprimento imediato. Os versículos 15 a 20 falam do cerco da cidade de Jerusalém, como eu acabei de comentar. E aí a gente entra nos versículos 21 e 22. O que dizem os versos 21 e 22 de Mateus capítulo 24? Dizem o seguinte: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e nem haverá jamais. Não tivessem aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Esses versos 21 e 22 servem para prolongar o cumprimento da profecia de Mateus 24 através dos séculos. Por quê? E de que maneira isso acontece? Jesus diz grande tribulação e Jesus diz aqueles dias. E ele está falando isso poucos versos depois de ter feito referência no seu discurso, na sua mensagem, ao profeta Daniel. Porque no versículo 15, Jesus fez referência à profecia de Daniel e ele disse: quem lê, entenda. Quando vamos para Daniel capítulo 7, versículo 25, lemos o seguinte: proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Esse período de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo é bastante conhecido nosso, é o período de 1260 dias proféticos ou 1260 anos literais. Passada a destruição de Jerusalém, os séculos avançariam até que o poder representado pelo chifre pequeno de Daniel capítulo 7 surgisse, e os santos fossem entregues em suas mãos por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, 1260 dias proféticos ou 1260 anos literais. Então Jesus aqui, de uma maneira muito rápida, de uma maneira muito ligeira, sem se aprofundar, faz referência ao período profético que aparece lá em Daniel capítulo 7, o período em que o poder representado pela ponta pequena perseguiria os santos do Altíssimo. E nós sabemos que esses 1260 anos são um período que se estendeu do ano 538 até o ano 1798. Esse é o período da supremacia papal. Bem, Jesus disse que esses dias seriam abreviados. Isso se cumpriu. Embora o período da supremacia papal se estenda até ao tempo da Revolução Francesa, sendo que 1798 está aí no final do período da Revolução Francesa, que vai terminar em 1799. Em 1798, um exército francês, liderado pelo general Berthier, entrou em Roma e levou o Papa Pio VI em cativeiro. Embora o período dos 1260 anos tenha terminado aí, mas a perseguição efetiva ao povo de Deus, ao povo remanescente, àqueles que defendiam princípios corretos baseados na Bíblia, a perseguição a esses terminou décadas antes. Os dias foram abreviados. O período de perseguição foi abreviado. E isso é muito importante, essa informação é muito importante, porque de uma maneira velada, de uma maneira não muito clara, de uma maneira ligeira e enigmática, Jesus fez um avanço no tempo de séculos, um avanço de mais de 1000 anos. Então, na verdade, Mateus capítulo 24 não traz os eventos bagunçados e misturados, como muitas vezes nós pensamos.
Mateus capítulo 24 traz uma progressão histórica, uma progressão cronológica da época da destruição de Jerusalém até o nosso tempo. Mas essa progressão é feita de uma maneira velada, não muito clara. Mas os eventos, eles estão em ordem, eles estão em sequência. Simplesmente as transições é que não são muito explícitas, mas há uma progressão histórica, sim, em Mateus capítulo 24. E existe uma coisa que é muito interessante, que eu quero destacar aqui, e que é a seguinte: existe uma repetição dentro de Mateus capítulo 24 que não é à toa. Existe uma repetição que não é à toa. Quando nós vamos para os versos 23 a 26, nós encontramos uma predição de Jesus que é semelhante à predição dos versos 4 e 5. Algo que Jesus falou nos versículos 4 e 5, ele fala novamente nos versos 23 a 26. Vamos ler os versos 23 a 26. Jesus disse assim: então, ou seja, depois dos dias que seriam abreviados, então, se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis. Mas essa predição sobre falsos profetas, Jesus já tinha feito lá no começo do sermão profético, nos versos 4 e 5. O que Jesus disse nos versos 4 e 5? Ele disse o seguinte: e ele lhes respondeu, vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Por que há essa repetição? É porque o que ele diz nos versos 4 e 5 se refere a algo que haveria de se cumprir primariamente, em primeiro lugar, nos anos que antecederam a destruição de Jerusalém. Surgiriam falsos mestres, falsos profetas naquela época. Agora, os versos 23 a 26 trazem uma advertência semelhante de algo que aconteceria depois dos dias que seriam abreviados, depois do período de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, depois dos 1260 anos, depois de 1798. Também haveria falsos profetas, falsos cristos, fazendo grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Então essa repetição não é à toa, é para mostrar que novamente surgiriam muitos falsos profetas no tempo que se seguisse a 1798, que nós dizemos que é o tempo do fim. Bem, e Jesus, no versículo 29, Mateus capítulo 24, versículo 29, vai falar ainda algo extremamente importante na compreensão do sermão profético. Ele diz assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias. Essa informação é importantíssima porque ela dá um marco cronológico. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Esses dias de tribulação são os 1260 anos de supremacia papal, que em termos de perseguição efetiva foram abreviados. É que já a Reforma Protestante já tinha diminuído o poder da Igreja de Roma e depois as revoluções liberais fizeram isso ainda mais intensamente. Então as perseguições efetivas terminaram antes de 1798. E Jesus diz, logo em seguida à tribulação daqueles dias. Bem, os dias foram abreviados. O período dos 1260 anos, como eu acabei de dizer, terminaram em 1798, mas a perseguição efetiva terminou antes. E Jesus disse, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade. E isso se cumpriu no fenômeno do dia escuro de 19 de maio de 1780. Vejam bem que coisa interessante. Os 1260 anos terminaram em 1798. O dia escuro foi em 1780, ou seja, alguns anos antes de 1798. Mas os dias foram abreviados. O período de perseguição foi abreviado. Então já foi mesmo o evento do dia escuro depois da tribulação daqueles dias, da opressão daqueles dias de perseguição. E o dia escuro de 1780 marcou aquela geração, porque foi um fenômeno estranho e, de certa forma,
inexplicável até hoje, embora algumas explicações já tenham sido propostas. E depois Jesus diz: as estrelas cairão do firmamento no dia 13 de novembro de 1833, anos depois do dia escuro. Portanto, na sequência, seguindo a sequência dada por Jesus, houve a espetacular chuva de estrelas, a maior chuva de estrelas já registrada na história. Isso é documentado, não é exagero, não é especulação, não é uma invenção, não. Foi a maior chuva de estrelas documentada da história. O céu todo de vasta região do mundo, não foi no mundo todo, mas de vasta região do mundo, ficou em movimento. Norte, sul, leste, oeste, em grande movimento durante toda ou quase toda a madrugada. A partir de um ponto da noite e daí para frente até o alvorecer, eram riscos e mais riscos, estrelas cadentes e mais estrelas cadentes, ou seja, os meteoros que impressionaram também a geração que viu aquele fenômeno. E Jesus diz: e os poderes do céu serão abalados. Os poderes do céu sendo abalados são uma referência ao que ainda vai acontecer quando Jesus regressar. Um pouco antes, Jesus depois diz: então aparecerá no céu, falando depois dos poderes do céu serem abalados, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui sim, no versículo 30, Mateus capítulo 24, versículo 30, aparece o sinal, o verdadeiro sinal, o sinal por excelência. Os discípulos tinham perguntado: que sinal haverá? Jesus foi falando: olha, vai acontecer isto, mas ainda não é o fim. Vai acontecer aquilo, mas ainda não é o fim. Sabem mesmo quando vocês vão saber que agora é o tempo da vinda de Jesus? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que o anjo disse para Ellen G. White que é a nuvem que aparece no lado do nascente do sol e que vai crescendo cada vez mais. Inicialmente é uma nuvem escura, vai crescendo cada vez mais até se transformar numa grande nuvem branca. É o carro de nuvens, uma estrutura além da nossa compreensão gloriosa, que traz Jesus o Redentor, e depois que essa grande nuvem aparece, Jesus aparece sobre a nuvem e ele então é visto por todos os povos, e ele mandará os seus anjos com grande clangor de trombeta, diz o verso 31, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Então, aqui em Mateus capítulo 24, de uma maneira velada, as transições não são sempre muito claras, mas nós temos sim uma progressão contínua no tempo. Desde a época do primeiro cerco a Jerusalém, e na verdade desde antes disso, por causa dos eventos que antecederiam a destruição de Jerusalém, até o nosso tempo e a segunda vinda de Jesus. Essa perspectiva que nos leva do primeiro século até o tempo do segundo advento é que mostra que a interpretação historicista é sugerida pelo texto. O texto mesmo nos conduz a uma interpretação historicista. Isso é fantástico o que você acabou de expressar, porque muitas vezes nós lemos o texto numa leitura mais rápida e não nos atentamos à importância disso. Jesus, como que espalhou os eventos pela linha do tempo, desde sua época, ou melhor, de poucos anos após sua morte e ascensão, até a sua segunda vinda a este mundo. Mas Mateus 24 não é a nossa única base. O que mais você pode apresentar a esse respeito do historicismo? Mais claro que Mateus 24 são as profecias do próprio livro de Daniel. E aqui eu nem preciso me estender muito, porque creio que os que nos acompanham estão cientes, mais cientes do que eu vou falar a seguir. A profecia da estátua, certo, que foi mostrada para o rei Nabucodonosor num sonho. A estátua do sonho de Nabucodonosor já nos induz a uma perspectiva historicista, uma interpretação historicista, porque a cabeça de ouro, Daniel disse que representava o próprio rei Nabucodonosor e seu reino, ou seja, a cabeça de ouro representava Nabucodonosor como rei de um reino chamado Império Neobabilônico. Portanto, a cabeça de ouro representava esse Império Babilônico, podemos chamá-lo de Segundo Império Babilônico, ou Império Neobabilônico, ou Império Caldeu.
que governou vasta região do mundo, ali do Oriente Médio, de 609 a.C. até 539 a.C. Foram os 70 anos de domínio que Deus deu para a Babilônia. Então, a profecia de Daniel capítulo 2 começa na época da cabeça de ouro, do reino de ouro, o Império Babilônico. E aí a estátua tem as demais partes, peito e braços de prata, que representavam o Império Medo-Persa, as quadris e coxas de bronze, representando o Império da Macedônia, a Macedônia de Alexandre Magno, que mais comumente nós chamamos de Grécia, né? A Grécia. Depois vem as pernas de ferro, que representam o Império Romano. O Império Romano foi forte como ferro e durou muitos séculos. Nós costumamos falar que o Império Romano do Ocidente terminou em 476 depois de Cristo, quando a tribo dos bárbaros Érulos depôs o último imperador romano, um jovenzinho, um adolescente na verdade, Rômulo Augustulo, e colocou o seu líder, Odoacro, o líder dos Érulos, como rei da Itália, ali de Roma, também de Roma. Mas nós temos que nos lembrar de que lá no Oriente ainda continuou existindo o Império Romano do Oriente. E o Império Romano do Oriente, na historiografia, depois que assimila o cristianismo e em que a língua grega passa a ter mais força do que o latim, o Império Romano do Oriente passa a ser chamado Império Bizantino. E esse Império Bizantino só vai terminar de vez em 1453, com a queda de Constantinopla. Isso são 500 anos atrás. Então são as pernas de ferro, é o período mais longo da estátua. E depois vem os pés em parte de ferro, em parte de barro, indicando um reino dividido. E depois, Nabucodonosor viu uma pedra vindo do céu e se chocar, não contra a cabeça de ouro, não contra o peito e os braços de prata, não contra os quadris e coxas de bronze, não contra as pernas de ferro, mas contra os pés, em parte de ferro, em parte de barro, indicando que Deus estabeleceria o seu reino eterno, não na época da Babilônia, da Medo-Pérsia, da Grécia ou de Roma, mas sim nos dias dos reis dos pés da estátua, em que haveria reinos ou países fortes como ferro e reinos e países fracos como barro. Então isso mostra o cumprimento da profecia de maneira progressiva, numa progressão temporal, através do tempo, através da história. Não somos nós que escolhemos a corrente historicista e estamos impondo à profecia uma corrente. Isso não é certo. Eu escolher abstratamente, vou ser adepto do futurismo, vou ser adepto do preterismo, ou vou ser adepto do historicismo e vou interpretar a profecia conforme os parâmetros daquela corrente de interpretação. Não vamos tomar uma corrente como um pressuposto. Não, vamos ler a profecia, vamos ler a interpretação da profecia que consta do próprio texto bíblico e vamos deixar que a profecia mesma nos indique qual dessas perspectivas é a correta. O mesmo que acontece em Daniel 2, acontece também em Daniel 7, em que aparecem 4 grandes animais, o leão, o urso, o leopardo, o animal terrível e espantoso. O animal terrível e espantoso tinha 10 chifres, depois surge um chifre pequeno que derruba 3, e esse chifre pequeno magoa os santos do Altíssimo e tenta mudar os templos e a lei. O leão equivale à cabeça de ouro da estátua do capítulo 2 e representa o Império Neobabilônico. E os animais subsequentes, representam a Medo-Pérsia, a Grécia e o Império Romano. O chifre pequeno representa Roma Papal. Então nós temos aí um cumprimento no decorrer da história. E no final de Daniel capítulo 7 é dito o seguinte, nos versos 26 e 27. Mas depois se assentará o tribunal divino, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até ao fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Isso aqui mostra o estabelecimento do juízo final, do juízo de Deus nos últimos dias, e depois o reino sendo estabelecido, o reino de Deus, e sendo entregue ao povo de Deus. O que vai acontecer na segunda vinda de Jesus. Então nós temos aqui uma perspectiva histórica. A profecia começa a se cumprir no tempo do Império Babilônico,
da Babilônia, de Nabucodonosor, e avança no tempo até chegar aos nossos dias e vai além, até a volta de Jesus. O mesmo pode ser dito de Daniel capítulo 8, porque em Daniel capítulo 8, Daniel registra uma visão que ele mesmo teve, em que ele viu um carneiro, um bode, o bode tinha um grande chifre que se quebrou, se transformou em 4 chifres, e depois surgiu um chifre pequeno que passou a perseguir o povo de Deus. Ora, na própria profecia, dada a explicação dessa visão, o carneiro representando a Medo-Pérsia, o bode a Grécia, o chifre grande o primeiro rei, Alexandre Magno, que construiu o Império Macedônico, os 4 chifres, os reinos dos diádocos, os reinos que surgiram da divisão do Império de Alexandre, e depois vem um chifre pequeno, que no começo é pequeno, mas ele vai crescendo, 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 até atingir o céu. E nós vemos que aqui em Daniel capítulo 8, versículo 25, é dito o seguinte, falando do poder representado pelo chifre pequeno, por sua astúcia nos seus empreendimentos, fará prosperar o engano. No seu coração se engrandecerá e destruirá muitos que vivem despreocupadamente. Levantar-se-á contra o príncipe dos príncipes, Jesus, que foi morto pelo poder representado pelo chifre pequeno, Roma. Ele, no caso, foi morto pelo poder representado pelo chifre pequeno de Daniel 8, na sua fase imperial, pagã, o Império Romano pagão, que depois se converteria em Império Romano cristão e resultaria no papado medieval. Mas a profecia diz, mas esse mesmo chifre, esse mesmo poder, será quebrado sem esforço de mãos humanas. E isso vai acontecer na volta de Jesus. E temos também Daniel 11, 12, que é uma sequência só, que começa no período dos reis persas, avança para o governo unificado de Alexandre, depois para os reinos dos generais de Alexandre, os diádocos, e avança para o conflito entre o norte e sul, Síria contra Egito, Egito contra Síria, isso aconteceu antes do tempo de Jesus, e avança no tempo até chegar aos dias finais, em que é dito no capítulo 12, versículo 1, nesse tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do teu povo, e haverá tempo de angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo será salvo o teu povo, todo aquele que for achado inscrito no livro. E o verso 2 diz, muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e horror eterno. O tempo de angústia final, essa ressurreição de alguns para a vida eterna e de outros para a vergonha e horror eterno. E Miguel se levantando na defesa do seu povo. Tudo isso aqui ainda está por se cumprir. Mas a profecia, ela não começou aqui. Ela começou lá em Daniel capítulo 11, versículo 2, indicando um cumprimento que se prolonga na história, que avança na história. À medida que os versos vão se sucedendo, a história vai avançando. Então, as profecias de Daniel, além de Mateus capítulo 24, nos dão a base da perspectiva historicista, a base da corrente de interpretação historicista que é adotada pelos adventistas do sétimo dia. Interessantíssimo isso que você falou. Então, quer dizer que, ao decidir por uma escola de interpretação profética, eu não sou como alguém que está indo a um restaurante e tem lá um grande balcão com inúmeras possibilidades de escolha. Não, não é isso, eu não escolho em abstrato. Eu leio o texto bíblico e lá ele me conduz. Exatamente. Ele me conduz a um princípio de interpretação profética. No caso, você falou o historicismo. Então agora vamos resumir e sistematizar. Eu havia perguntado quais seriam os fundamentos bíblicos para os adventistas do sétimo dia escolherem o historicismo como sua escola de interpretação profética, e nós tivemos aí o Anderson mencionando como primeiro fundamento Mateus capítulo 24, sermão profético de Jesus, Daniel capítulo 2, Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e Daniel capítulo 11 e 12. Em todos esses casos, nós temos os eventos distribuídos ao longo da linha do tempo. Sim. Desde a época do profeta até o retorno final de Jesus, e no caso de Mateus 24, desde alguns poucos anos depois da morte e ascensão de Jesus até a sua segunda vinda. Esses, então, seriam os fundamentos bíblicos do historicismo. Agora, você apresentou os fundamentos dessa escola, mas a questão que ainda fica é o seguinte: e
os demais ramos cristãos? O catolicismo, o protestantismo? Qual é a escola de interpretação adotada por eles? Essa questão é muito interessante e para responder a ela eu terei que falar de algumas coisas que são muito elucidadoras acerca do que nós vemos hoje no mundo religioso, no mundo cristão especialmente. Durante séculos, a Igreja Católica seguiu a lógica, a interpretação de Agostinho. E Agostinho pode ser considerado um dos maiores expoentes da escola idealista ou alegórica. Para Agostinho, as profecias do Apocalipse revelavam ou tratavam de valores morais, valores espirituais e de conceitos importantes que são verdadeiros, são reais em todos os tempos, em todas as épocas. Ele não identificava acontecimentos específicos, quer no passado distante, quer no futuro remoto, mas ele identificava de maneira vaga nas profecias do Apocalipse a perspectiva da Igreja Católica como sendo uma igreja que representava o reino de Deus e que esse reino de Deus estava progredindo no mundo. Era a cidade de Deus se estabelecendo sobre a cidade dos homens ou a cidade do pecado. Muito bem. Mas quando chega a Reforma Protestante no século XVI, a Igreja Católica é colocada numa situação muito delicada. Por quê? Porque os grandes reformadores, os principais reformadores, tinham uma interpretação historicista das profecias de Daniel e Apocalipse. E com essa perspectiva historicista, em que cada coisa se cumpre num tempo, em que cada coisa se cumpre após a outra, sucessivamente, no decorrer da história, no decorrer dos séculos, os reformadores, os principais reformadores e escritores e pregadores da Reforma Protestante identificaram no papado, no Papa e na cúpula da Igreja Católica, o poder representado pelo chifre pequeno de Daniel capítulo 7 e o poder representado pela besta do Apocalipse 13. Identificaram a própria Igreja Católica Romana como a Babilônia do capítulo 17 de Apocalipse, Babilônia a grande meretriz. E os padres, os prelados, os pregadores católicos, a cúpula da Igreja Católica ficou em muita dificuldade com isso, porque os grandes reformadores eram populares, eles atraíam multidões e eles estavam identificando nesses símbolos da profecia o papado e a Igreja Católica. Era necessário fazer alguma coisa. Na verdade, os líderes católicos achavam que era necessário fazer muitas coisas para deter o avanço da Reforma Protestante. E eles lançaram então o movimento da Contra-Reforma, que surgiu naquele contexto do Concílio de Trento, que aconteceu no século XVI, uma resposta da Igreja Católica ao surgimento e ao grande avanço do protestantismo, do luteranismo, do calvinismo, da mensagem propagada pelos grandes reformadores, Martinho Lutero, João Calvino, Eurico Zwinglio e outros mais daquela mesma época. E nesse contexto da Reforma Protestante e da Contra-Reforma, surge como resposta ao protestantismo algo que é conhecido até hoje, a Companhia de Jesus. A Companhia de Jesus foi uma sociedade que foi estabelecida para divulgar a mensagem católica ao mundo, para espalhar a fé católica e para reconquistar as áreas que tinham sido conquistadas pelo protestantismo ali na Europa. A Companhia de Jesus é a sociedade formada pelos jesuítas. Muito bem. E no movimento da Companhia de Jesus, entre os jesuítas, surgiram dois nomes que são relevantes para esse assunto. Dois nomes especiais que eu preciso apresentar para você que está acompanhando este vídeo e vai acompanhar esta série. Quem foram esses dois jesuítas que se destacaram? O primeiro que eu preciso apresentar para vocês é Luís de Alcázar.
o jesuíta Luís de Alcazar. Em 1614 foi publicada a obra de Luís de Alcazar, que, para afastar os ataques dos reformadores protestantes ao Papa, ao prelado romano, aos líderes católicos, adotou, na verdade criou, iniciou a corrente de interpretação preterista. Luís de Alcazar, o jesuíta Luís de Alcazar, jogou o cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse totalmente para o passado. Salvo os capítulos finais de Apocalipse, com exceção dos capítulos finais de Apocalipse, que ele ainda identificava como se cumprindo na segunda vinda de Jesus. Mas salvo isso, o restante de Daniel e Apocalipse, Luís de Alcazar jogou para o passado. E ele fez isso para esvaziar os ataques dos protestantes ao papado, porque se as profecias de Daniel e Apocalipse já tinham se cumprido séculos antes, lá na época de Daniel, ou pouco tempo depois, lá na época do apóstolo João e pouco depois, o chifre pequeno de Daniel e a besta do Apocalipse 13 não poderiam ter se cumprido no papado. Foi uma forma que se encontrou de proteger, de blindar o papado e a Igreja Católica dos ataques dos protestantes. Então nós podemos dizer que o preterismo como corrente interpretativa surge da conveniência? Da conveniência, exatamente. O preterismo moderno surge da conveniência, o objetivo da Companhia de Jesus, dos jesuítas, de proteger o papado, de proteger a Igreja de Roma, de blindar a Igreja de Roma dos ataques dos protestantes. Mas não surgiu apenas o preterismo. Um outro jesuíta, chamado Francisco Rivera, propôs o oposto de Luís de Alcazar. Ao passo que Luís de Alcazar jogou o cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse para um passado distante, remoto, Francisco Rivera fez o contrário. Jogou o cumprimento das profecias de Daniel e Apocalipse, salvo uma parte ou outra, para um futuro distante, para bem perto do fim do mundo e da volta de Jesus. E assim, para Francisco Rivera, o chifre pequeno de Daniel 7 ou a besta do Apocalipse 13 não seriam o papado, não seriam o Papa, não seriam os cardeais, a cúpula da Igreja Católica em Roma. Não seria a Roma papal, mas sim seria um futuro anticristo que lutaria contra Deus e seu povo no futuro, bem perto da volta de Jesus. Francisco Rivera criou assim a moderna corrente de interpretação futurista. Isso é curioso. Duas propostas diferentes, duas propostas que não têm como se conciliar, não têm como ser conciliadas, surgiram por meio de jesuítas como uma forma de defender Roma papal, de defender a Igreja Católica dos ataques dos protestantes. Mas, Timóteo, o que mais impressiona nessa história não é isso. O que mais impressiona na história é o que eu vou contar agora. Francisco Rivera, o iniciador do futurismo moderno, escreveu a sua obra em que ele interpreta o Apocalipse. A obra é chamada, o nome dela, traduzindo do latim para o português, seria mais ou menos Comentários ao Sagrado Apocalipse de São João, Apóstolo e Evangelista. Essa obra foi publicada em 1585, do Francisco Rivera. Muito bem. Quem estudou essa obra? Quem estudou essa obra foi um homem que também teve grande projeção no seu tempo, o cardeal Bellarmino. Cardeal Bellarmino, que viveu aí em meados do século XVI até o século XVII, começo do século XVII. Ele estudou a obra de Francisco Rivera e acolheu os argumentos de Francisco Rivera do futurismo, jogando as profecias de Daniel e Apocalipse, na sua maior parte, para o futuro, inclusive o anticristo. Pois bem, depois disso, um protestante muito conhecido, principalmente nos círculos teológicos, chamado John Nelson Darby, que viveu no século XIX, estudou os escritos do cardeal Bellarmino e acolheu a interpretação de Francisco Rivera, que vinha por meio do cardeal Bellarmino. E depois um outro protestante chamado Cyrus Scofield
estudou os escritos de Darby e acolheu essa interpretação futurista e a lançou nas suas notas, as notas da Bíblia de Scofield, que até hoje é uma Bíblia muito popular. E por meio da Bíblia de Scofield, a interpretação jesuíta futurista se espalhou nos seminários teológicos das diversas igrejas protestantes e o futurismo foi acolhido por boa parte dos expositores protestantes do século XX. Os protestantes abandonaram o historicismo dos grandes reformadores e escritores do século XVI e acolheram, por ironia do destino, a interpretação futurista jesuíta de Francisco Rivera. Isso é muito interessante, porque o futurismo foi uma proposta da Contra-Reforma para desviar as acusações que eram feitas ao Papa, ao Papado, a toda a estrutura de liderança da Igreja Católica Romana. E depois, como fruto da Contra-Reforma, os protestantes acabaram abandonando a sua tradição historicista profética e acolheram o futurismo jesuíta, o futurismo da Contra-Reforma. E por isso, hoje, qual é o cenário? O que acontece hoje? Os católicos romanos, na sua maioria, os teólogos católicos romanos, os pensadores, os escritores católicos romanos, ou são preteristas ou adeptos da fraude piedosa. Consideram que são escritos que foram produzidos depois de os eventos já terem sido realizados. Então, na sua maior parte, católicos são preteristas ou são adeptos da fraude piedosa, que é uma forma de preterismo, podemos assim dizer. Ao passo que boa parte dos protestantes, não todos, mas boa parte, principalmente os pentecostais e os de linha renovada, das igrejas protestantes renovadas, são adeptos do futurismo. Os adventistas do sétimo dia são o maior grupo protestante que ainda mantém a herança da reforma protestante de interpretação historicista. Muito interessante toda essa exposição, ela nos dá uma visão panorâmica de como são aceitas por cada grupo religioso as diversas escolas interpretativas. Bem, agora você disse também que em relação aos adventistas do sétimo dia, predomina entre eles o historicismo. Mas ao mesmo tempo nós também podemos notar um crescimento nos últimos anos entre os adventistas do sétimo dia de adesão ao futurismo. Então, esses adventistas pegam os eventos, as profecias de tempo de Daniel capítulo 12 e lançam para o futuro. Da mesma forma, tomam as trombetas de Apocalipse, os selos de Apocalipse e também projetam para o futuro. Como você enxerga essa situação? Existe algum problema ou você acha isso natural ou normal ou tem suas consequências graves? Qual é a sua avaliação? Esse é um assunto que precisa ser comentado, é muito importante. Os adventistas do sétimo dia, como eu acabei de dizer, são os maiores herdeiros atuais do historicismo profético da Reforma Protestante. A Igreja Adventista do Sétimo Dia é a maior denominação protestante que acolhe o historicismo. A maior parte dos membros, a maior parte dos escritores, dos teólogos adventistas, adota o historicismo profético. Mas, como você acabou de dizer, nos últimos anos tem crescido entre nós a adoção de um futurismo, não um futurismo total, um futurismo parcial. Algumas porções, você mencionou, têm sido projetadas para o futuro, têm sido interpretadas como ainda estando por se cumprir. E você me indaga se existe algum problema nisso, e eu entendo que existe um seríssimo problema nisso. E por quê? Eu vou explicar. É que os adventistas do sétimo dia, como movimento religioso surgido em meados do século XIX, no contexto do movimento milerita dos anos 1840, do grande desapontamento de 1844,
das verdades redescobertas em 1844 e nos anos subsequentes. Esse movimento adventista do sétimo dia, que herda o historicismo da Reforma Protestante, não se vê como mais um movimento religioso, mas se vê como um movimento religioso com uma missão profética, uma missão especial que foi dada por Deus e uma missão que estava predita nas Escrituras, na profecia bíblica, mais especificamente em Apocalipse capítulo 10 e em Apocalipse capítulo 14. E eu preciso comentar esses dois capítulos, Apocalipse capítulo 10 e Apocalipse capítulo 14, para que se entenda que os adventistas do sétimo dia, embora jamais tenham defendido que serão os únicos a serem salvos, nunca foi essa a mensagem da Igreja Adventista do sétimo dia. Para os adventistas do sétimo dia, serão salvos aqueles que crerem em Jesus Cristo e seguirem a Jesus Cristo, o Cordeiro, por onde quer que ele vá, fazendo inteiramente a vontade de Deus pela ação do Espírito Santo em suas vidas, a ação transformadora do Espírito Santo em suas vidas. Essa é a visão adventista. Mas, embora os adventistas do sétimo dia nunca tenham defendido que serão os únicos a serem salvos, estão convictos de que possuem uma mensagem especial e uma missão especial. E essa missão está apontada na profecia bíblica, mais especificamente, como eu acabei de mencionar, em Apocalipse 10 e 14. Então, vamos falar rapidamente sobre essas profecias. Quando nós vamos para Apocalipse capítulo 10, o que nós encontramos aqui? Nós encontramos nos versos 1 e 2 um anjo forte descendo do céu com um livrinho aberto na sua mão. E depois nós vemos uma cena de juramento. Essa cena de juramento aparece nos versos 5, 6 e 7. Esse anjo, ele se coloca sobre o mar e sobre a terra, levanta a mão direita para o céu e jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, e diz o seguinte: já não haverá demora, mas nos dias da voz do sétimo anjo, verso 7, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á, então, o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. E depois, João, aqui mesmo, a partir do verso 8, recebe uma ordem de ir até o anjo, pegar o livro e comer o livro. E é dito que, na sua boca, o livro seria doce como mel, mas no seu estômago seria amargo. E João cumpre a determinação. Diz o versículo 10 que João tomou o livrinho aberto da mão do anjo e o devorou. Na sua boca foi doce como o mel, porém no seu estômago o livrinho foi amargo. E aí vem o versículo 11 que diz: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Bem, quando nós interpretamos essa profecia, a primeira coisa que nós observamos, Timóteo, é que a cena de Apocalipse 10 retoma elementos de Daniel capítulo 12. Quando nós vamos para Daniel capítulo 12, nós vemos lá em Daniel 12 o seguinte: no versículo 4, Daniel recebe uma ordem. Daniel capítulo 12, versículo 4, é dito para Daniel: tu, porém, Daniel, encerra as palavras e sela o livro até ao tempo do fim. Até ao tempo do fim. Muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Então é dada uma ordem para Daniel para que ele fechasse o livro, e não somente fechasse, mas que também selasse o livro, porque ele ficaria selado até ao tempo do fim, quando muitos o esquadrinhariam, quando muitos o pesquisariam, e o saber haveria de se multiplicar. O saber sobre as profecias de Daniel, especificamente aquelas que diziam respeito aos últimos acontecimentos ao tempo do fim. E aí depois, em Daniel capítulo 12, versículos 5 a 7, o profeta Daniel contempla dois anjos, um em cada margem do rio, e um ser, um homem, vestido de linho sobre as águas do rio.
E um dos anjos pergunta para esse homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que é, na verdade, o Senhor Jesus no seu estado pré-encarnado. E pergunta para esse homem vestido de linho: quando se cumprirão estas maravilhas? E aí nós lemos no versículo 7. Ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a mão direita e a esquerda ao céu e jurou por aquele que vive eternamente que essas maravilhas, se cumpririam depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, e quando se acabar a destruição do poder do povo santo. Estas coisas todas se cumprirão. Então, o que nós temos aqui? Nós temos uma cena de juramento, da mesma forma que vemos lá em Apocalipse 10, em que o homem vestido de linho jura por aquele que vive eternamente que essas maravilhas relatadas no capítulo 11, versículos 40 a 45 e capítulo 12, versículos 1 e 2, se cumpririam depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, depois do período profético de 1260 dias, que representa um período de 1260 anos, os quais começaram em 538 e se estenderam até 1798. Nós poderíamos indagar de que maravilhas o anjo está falando quando diz quando se cumprirão essas maravilhas. Está falando do que foi mencionado nos versos precedentes. A partir de Daniel capítulo 11, versículo 40, é introduzido o tempo do fim, porque o capítulo 11, versículo 40 começa com a declaração no tempo do fim. Então isso aqui é um marco dentro da profecia. A partir do verso 40, os eventos estão naquilo que a profecia chama de o tempo do fim. E no capítulo 12, versículos 1 e 2, nós temos o tempo de angústia final, nós temos a ressurreição de alguns para a vida eterna e de outros para a vergonha e o horror eterno. E nós temos Miguel se levantando na defesa do povo de Daniel. Então nós temos todos esses eventos importantes acontecendo, são as maravilhas acerca das quais o anjo indaga. Quando se cumprirão essas maravilhas? Olha, isso tem que ser depois de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo. Ou seja, depois de 1798. Bem, mas no versículo 4 é dito para Daniel: tu, porém, encerra as palavras da profecia e sela o livro. O livro deveria ser simbolicamente selado até ao tempo do fim. E é dito que, então, muitos o esquadrinharão e o saber se multiplicará. Esse tempo do fim começa em 1798. Então, depois de 1798, é que o livro de Daniel seria desselado, simbolicamente, figuradamente desselado, no sentido de que seu conteúdo profético seria mais claramente compreendido. E, de fato, depois de 1798, começou a acontecer um despertamento religioso focado especialmente nas profecias bíblicas e de maneira ainda mais especial nas profecias de Daniel e Apocalipse. Diferentes pessoas em diferentes lugares começaram a se despertar, a ter o seu interesse despertado para as profecias de Daniel e Apocalipse. E especialmente nos Estados Unidos da América surgiu um movimento que buscava compreender as profecias de Daniel e Apocalipse e descobriu uma profecia dentro do livro de Daniel que apontava para o ano de 1844 como sendo um ano especial, o ano em que seria purificado o santuário, que esse movimento entendeu que era então o tempo do juízo final. E como eles associaram isso à volta de Jesus, compreenderam que então seria o tempo da volta de Jesus, do segundo advento de Cristo. Mas o que é interessante aqui nós observarmos é que em Daniel 12 nós temos um livrinho sendo fechado, o livro de Daniel sendo fechado. É dito que somente no tempo do fim muitos o esquadrinhariam e o saber se multiplicará, e é demonstrado que esse tempo do fim só viria depois de um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou seja, depois de 1260 dias proféticos ou 1260 anos literais, ou seja, em outras palavras, depois de 1798. Bem, quando nós voltamos então para Apocalipse capítulo 10, nós encontramos um livro aberto
já aberto, um livrinho aberto. Nós também temos aqui uma cena de juramento, da mesma forma que em Daniel 12. E aqui, o anjo forte que desce com esse livrinho aberto, ele jura por aquele que vive pelos séculos dos séculos e diz o seguinte: já não haverá demora. É o que ele diz aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 6. Esse anjo forte que desce do céu, que se coloca sobre a terra e sobre o mar com um livrinho aberto, ele declara: já não haverá demora, versículo 6. E no verso 7 de Apocalipse 10, esse anjo forte diz: mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, os profetas. Bem, nós temos aqui os mesmos elementos de Daniel 12, mas em Daniel 12 o livro de Daniel é selado. E é dito que ele só seria desselado no tempo do fim, quando ele seria compreendido. Aqui Apocalipse profetiza de um momento em que o livrinho está aberto. E o anjo forte diz, depois de jurar, da mesma forma que em Daniel 12, já não haverá demora. Essa declaração, já não haverá demora, foi a tentativa do tradutor de transmitir algumas palavras, algumas poucas palavras em grego, cujo sentido parecia estranho, parece estranho. Porque, na verdade, em grego, esse trecho que é traduzido como já não haverá demora, está na forma de 3 palavras gregas. E lá é dito, chronos uket estai. Chronos uket estai, que significa tempo, traduzindo literalmente, tempo não mais é. Tempo não mais é. É a única coisa que é dito. Tempo não mais é. Ou tempo não mais será. Isso é meio estranho. Tempo não mais é, tempo não mais será, o tempo não será mais. É meio estranho. O tradutor tentou transmitir o que parecia ser para ele o sentido do que é dito nessa linguagem tão sintética. Tempo não será mais. E ele então pensou, bem, o tempo não será mais é que o tempo não vai avançar mais. Se o tempo não vai avançar mais, não vai se prolongar mais, é porque não haverá mais demora. E ele traduz então como já não haverá demora. Mas nós que estamos percebendo a ligação de Apocalipse 10 com Daniel 12, temos condições de ter uma compreensão mais clara, mais precisa do que a profecia está dizendo. O tempo não mais é ou não mais será. O que significa isso? Bem, aqui nós temos livrinho aberto, em Daniel 12 o livro tem que ser selado. Aqui nós temos cena de juramento, lá em Daniel também temos cena de juramento. Lá em Daniel 12 é perguntado, quando se cumprirão essas maravilhas? Depois dos 1260 anos, ou seja, depois de 1798. E agora vem aqui em Apocalipse 10 e é dito, olha, o tempo não será mais. Ou seja, o tempo profético, o período profético não vai se prolongar mais. O tempo não vai se prolongar mais. Em 1798, o selo simbólico foi removido do livro de Daniel e ele agora poderia ser compreendido na sua plenitude. E por isso, depois do ano de 1798, como eu já disse, muitas pessoas começaram a se interessar pelo estudo das profecias, começaram a compreender melhor as profecias do livro de Daniel e surgiu um grande despertamento religioso conhecido como o movimento milerita, o movimento do segundo advento, que descobriu a profecia de Daniel capítulo 8, versículo 14, que apontava para 1844, mas por um equívoco de compreensão, entendeu ou chegou à conclusão de que Daniel capítulo 8, versículo 14 marcava o tempo da segunda vinda de Jesus, como o tempo do juízo, e então eles começaram a proclamar que o juízo viria em 1844. E de fato viria, mas que esse juízo seria o segundo advento de Jesus. Nesse ponto eles se equivocaram. E começaram então a proclamar a volta de Jesus para 1844. E é interessante que aqui em Apocalipse 10, João aparece na cena, ele atua na cena e ele é chamado como um representante do povo de Deus para comer o livrinho. E é dito que na boca seria doce como mel, mas que no estômago seria amargo. Isso
tem sido compreendido pelos adventistas do sétimo dia como uma profecia para a sua própria experiência, a própria experiência do movimento. Depois que o livro de Daniel foi descelado em 1798 e Deus, por meio do seu Espírito Santo, passou a fomentar mais fortemente o estudo e a compreensão das profecias de Daniel e Apocalipse, houve esse despertamento religioso. Chegou-se à data de 1844, a ideia de que o juízo viria em 1844 e que esse juízo seria a volta de Jesus, foi doce como mel. Eles estavam ali por volta dos anos de 1830, 1840 e estavam esperando a volta de Jesus para 1844. Isso foi doce como mel. Eles viveram os melhores dias de suas vidas aguardando o breve aparecimento de Jesus. Mas quando Jesus não voltou, no tempo marcado, primeiramente na primavera, depois no outono de 1844, houve o grande desapontamento. E então aquela mensagem que inicialmente tinha sido doce como mel, tornara-se amarga ao seu estômago, amargando todo o seu ser. Então, aqui os adventistas do sétimo dia identificam sua própria experiência, sua própria origem. E, Timóteo, aqui em Apocalipse capítulo 10, versículo 11, depois do amargor, depois de o livro ter sido doce na boca, mas amargo ao estômago, é dito para João: então me disseram, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Depois do movimento milerita ter passado pelo desapontamento, alguns fiéis estudaram com mais afinco as escrituras sagradas para entender em que eles tinham errado e descobriram que o erro tinha sido na compreensão do evento que a profecia indicava para o fim das 2.300 tardes e manhãs de Daniel capítulo 8, versículo 14. Eles entenderam que, em vez de Jesus vir à terra para juízo, ele tinha entrado no Santíssimo do Santuário Celestial para juízo. O juízo realmente começou, mas não foi a volta de Jesus. E com essa verdade, eles foram redescobrindo outras verdades importantíssimas da palavra de Deus e formaram o grupo dos adventistas do sétimo dia, que entendem que aqui há uma missão que é dada para eles. É necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Os adventistas do sétimo dia extraem de Apocalipse 10 a sua missão, a missão que eles receberam. Mas por que eu estou falando tudo isso? Porque no versículo 7 é dito, depois de ser dito no verso 6, já não haverá demora, o tempo não se prolongará mais. É dito, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou os seus servos, os profetas. Quando se toca a sétima trombeta, é dito em Apocalipse capítulo 11, versículo 19, dentro da sétima trombeta, abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário, e sobrevieram vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. Os adventistas do sétimo dia entenderam que Apocalipse capítulo 11, versículo 19, falava da abertura do Santíssimo em 1844 para Jesus ali ingressar para o julgamento do povo de Deus. Então a sétima trombeta começou a tocar ali, de tal forma que o tempo do evento ou dos eventos profetizados aqui em Apocalipse capítulo 10, que traz a missão dos adventistas do sétimo dia, está conectado com a sétima trombeta. E a sétima trombeta começando em 1844 com a abertura do Santíssimo. E antes do capítulo 10 estão as trombetas anteriores. No capítulo 9 estão a quinta e a sexta trombetas. Ora, se nós entendemos que Apocalipse capítulo 10 se cumpriu com aqueles eventos do século XIX, grande despertamento religioso pós 1798, movimento milerita, grande desapontamento, início dos adventistas do sétimo dia, então o capítulo 10 se cumpre no século XIX, pouco depois de 1798. Por isso, as trombetas de número 5 e 6, vou falar aqui principalmente da trombeta de número 6, a sexta trombeta, ela tem que se cumprir um pouco antes e naquele contexto. Ela tem que estar naquele contexto e um pouco antes. Não pode ser depois. A quinta trombeta tem que vir antes da sexta trombeta. As trombetas vão sendo tocadas em ordem. Ou seja,
A nossa missão sendo dada aqui no capítulo 10, e esse capítulo 10 profetizando algo que se cumpriu no século XIX, exige que o cumprimento da sexta e da sétima trombetas tenham que estar um pouco antes, durante e um pouco depois do século XIX, tendo as datas de 1798 e 1844 como balizas. Eu não tenho como entender que Apocalipse 10 se cumpre ali nos anos de 1830, 1840, 1844 de maneira especial, e entender que a sexta trombeta ainda está no futuro. Não, a sexta trombeta tem que vir um pouco antes de 1844. Falando popularmente, seria um tiro no pé. Exatamente. Eu desejar claro. ser adventista, mas projetar as trombetas para o futuro. Se eu coloco as trombetas para o futuro, eu descaracterizo o Apocalipse capítulo 10 como sendo uma profecia do surgimento do movimento milerita e do movimento adventista do sétimo dia. Mas não é somente isso. Também nós temos em Apocalipse capítulo 14... as 3 mensagens angélicas. E as 3 mensagens angélicas trazem para nós o conteúdo da nossa mensagem. Nós temos que proclamar a tríplice mensagem angélica. A mensagem do primeiro anjo, a mensagem do segundo anjo, a mensagem do terceiro anjo. Se eu jogo tudo que está em Apocalipse para o futuro, um futuro que nós não estamos vivendo ainda, como é que eu vou interpretar que o primeiro anjo saiu a proclamar a sua mensagem em 1840, como Ellen G. White o diz? Como que eu vou interpretar que o segundo anjo começou a proclamar a sua mensagem no verão de 1844, como Ellen G. White diz? Como que eu vou considerar que o terceiro anjo começou a proclamar a sua mensagem no outono de 1844, logo depois do desapontamento, como Ellen G. White diz? A nossa mensagem, a mensagem adventista, é apresentada aqui em Apocalipse 14. Mas se a partir do capítulo 4 de Apocalipse está tudo no futuro, ou pelo menos a partir dos selos está tudo no futuro, ou das trombetas, que seja, se tudo daí para frente está no futuro, como que eu vou conectar, associar o surgimento da tríplice mensagem angélica com o surgimento da mensagem adventista do sétimo dia? É por essas razões que eu vejo com grande preocupação esse crescimento do futurismo, pelo menos parcial, um futurismo à la adventista, vamos dizer, em nosso meio, porque é algo que, em última análise, vai enfraquecer a proclamação da tríplice mensagem angélica, vai fazer com que essa nossa interpretação de Apocalipse 10, especialmente Apocalipse 10, seja uma interpretação descontextualizada, ou seja, vamos falar numa linguagem mais simples, se nós interpretarmos que as 7 trombetas ainda vão se cumprir, que elas estão no futuro, nós vamos ter que admitir que Apocalipse 10 não é uma profecia sobre o movimento milerita, sobre o grande desapontamento e sobre a missão que foi dada para os adventistas do sétimo dia. E se nós ainda insistirmos em vermos aqui o surgimento do nosso movimento, da proclamação da mensagem adventista, nós teremos que admitir que isso é algo forçado, descontextualizado, que essa profecia não é sobre nós. Então é um grande problema, eu vejo com grande preocupação, por essas razões textuais, esse crescimento do futurismo em nosso meio. Não posso achar que isso seja outra coisa senão uma tentativa de neutralização da mensagem adventista. Não que os que estão defendendo que as trombetas terão um cumprimento futuro, que eles percebam isso. Não. São irmãos nossos, são irmãos que merecem todo o nosso respeito, carinho e consideração. Mas sem perceber, eles estão dando munição para os nossos opositores, para os que nos perseguem das igrejas populares, estão dando munição para eles, para que rejeitem, repudiem e ignorem ou desconsiderem a mensagem adventista sobre as profecias. Anderson, foram muitas informações. Eu quero agradecer você pelo tempo empregado ao formular essas respostas, e muitos
que nos assistem certamente tirarão bom proveito de rever o vídeo com atenção para compreender os vários detalhes que foram aqui explanados. Mas não pense que acabou. Nós apenas começamos a nossa série sobre as escolas de interpretação profética e especialmente do futurismo entre os adventistas do sétimo dia. Teremos ainda vários outros vídeos e convidamos você a acompanhar todos, pois certamente serão úteis, serão construtivos na compreensão do assunto. Nosso próximo vídeo tratará ainda de forma mais detalhada e analítica sobre o sermão profético de Jesus em Mateus capítulo 24. Então, fica o convite, assine o canal, marque o sino para receber todas as notificações e venha participar deste estudo e desse bate-papo conosco. Que Deus o abençoe, esperamos você no próximo vídeo.